Imagine que você tem um processo contra um ente público e você apresenta a sua petição inicial instruída com todos os documentos que comprovem as suas alegações. O ente público é citado, mas ele não apresenta contestação. E você é intimado para falar alguma coisa. E aí, o que você vai requerer após isso? Existe uma diferença entre o processo civil e o processo do trabalho dessa matéria. Vamos falar aqui primeiro sobre o processo civil. Existe revelia nesse caso? A Fazenda Pública é revel? Resposta, sim. Sim, Diógenes, eu sempre ouvi falar que a Fazenda Pública não se aplica a revelia contra a Fazenda Pública. Bem, o que não se aplica contra a Fazenda Pública, em regra, é o efeito material da revelia. A revelia é a ausência de contestação. E o efeito material da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Agora aqui, pessoal, é importante ressaltar que o que se presume verdadeiros são os fatos alegados pelo autor e não o direito. Por exemplo, às vezes as pessoas acham que a revelia gera uma presunção de que o autor vai ganhar a demanda. Não, não necessariamente. Gera a presunção de que os fatos que ele alegou são verdadeiros. Já o direito não há presunção de veracidade. Afinal, como diz aquele Brocardo, o juiz conhece o direito. Então, presume-se que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros, mas o juiz vai ver se ele tem direito ou não. E quando a parte contrária é revel, você vai pedir que o juiz faça o julgamento antecipado do pedido. O que é isso, Diógenes? É o seguinte, o processo vai se desenvolver para a produção de provas, a audiência de instrução e julgamento, depoimento pessoal, último de testemunho, enfim, produção de provas para comprovar as alegações de fato do autor ou do réu. Mas como já a revelia da parte contrária e os fatos alegados pelo autor presumem-se verdadeiros, então não há necessidade de produção de prova. Por isso, o autor deve pedir o julgamento antecipado do pedido. Mas o efeito material da revelia, como regra, não se aplica à Fazenda Pública. Isso significa que não é possível pedir o julgamento antecipado do pedido, e é aqui que vem a questão. Embora o efeito material da revelia não se aplique ao ente público, você pode sim pedir o julgamento antecipado do pedido com base no seguinte dispositivo do CPC. Na tela. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. E o inciso 2 fala sobre a revelia. Veja, você não vai fundamentar o seu pedido contra a Fazenda Pública no inciso 2, que trata da revelia. Ele vai se aplicar por particular, mas você pode fundamentar o pedido de julgamento antecipado do pedido com base no inciso 1. Você vai alegar, olha, excelência, eu instruí minha petição inicial com todos os documentos que comprovem as minhas alegações, então não há necessidade de produção de provas, logo eu quero o julgamento antecipado do pedido. No processo do trabalho, como é? No processo do trabalho existe uma peculiaridade com relação a esse assunto, mas eu vou deixar no comentário. Se alguém quiser saber como é que funciona, deixa um comentário e eu vou te responder explicando como funciona na Justiça do Trabalho. E não esqueça de curtir o vídeo, tá bom, pessoal? Até mais!